Bom dia, bom dia, bom dia, meus caríssimos e minhas caríssimas desse Brasil. Espero que vocês estejam bem nessa segunda-feira, pessoal. Então, assim, ó, eu vou gravar essa aulinha aqui pra gente. Eu não pretendo passar o conteúdo mesmo, aquela coisa mais mecânica, que a gente vai fazer exercício e tal. Até porque isso eu acho melhor que eu esteja aí com vocês, pra gente poder discutir, tirar as dúvidas, entender onde é que fica mais difícil. Então, para hoje, pessoal, eu pensei de trazer um pouquinho de uma discussão um pouquinho mais filosófica, um pouquinho mais uma crítica, né? Sobre o que acontece, né, quando a gente tem de fato um desenvolvimento científico. E claro, eu não vou fugir do nosso assunto, a gente está começando calorimetria, né? Então eu peguei um pouco dessa perspectiva histórica dentro desse nosso conteúdo, que é o de calorimetria. Tá? Então, olha só o título da nossa aulinha de hoje, ó, Impactos Sociais do Desenvolvimento Tecnológico na Revolução Industrial. É estranho a gente pensar nisso, né, os impactos sociais do desenvolvimento tecnológico, porque muitas vezes a gente acredita que o desenvolvimento tecnológico leva sempre a coisas boas. Mas nem sempre todos os lados são positivos. Sempre acontece alguma coisinha, nem que seja um resíduo de poluição, ou de fato um efeito dominó aí em que a coisa vai piorar e não vai ajudar tanto quanto deveria. Tá? Então, olha só, pensando no nosso conceito, né, no nosso conteúdo de calorimetria, termodinâmica e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho então sobre as ideias que, primeiro, esse cara começou a desenvolver. O Thomas Savery, ele foi o primeiro cara que conseguiu. Na verdade, não foi o primeiro, porque é difícil a gente relatar sempre quem foi o primeiro. Primeiro mesmo, a gente tem como é a máquina de Heron, sendo a primeira máquina térmica. Mas essa foi uma máquina bem antiga que não foi dada muita utilidade para ela. Ela era uma coisa mais experimental mesmo, uma coisa mais demonstrativa, tipo uma mágica que se fazia. Tá? E eu até confirmar aqui de que ano que ela é. Ela é de mil. Mil não. Ela é de. Ó, do século I depois de Cristo, ou seja, ali pelos anos. Entre os anos 10 e o ano 20, né? Então, esse Thomas Savery, pessoal, ele foi o primeiro que desenvolveu uma máquina a vapor que foi de fato aplicada, ela foi utilizada. E essa máquina a vapor que ele criou tinha o objetivo de bombear a água de certas minas, porque de forma mecânica a gente consegue fazer o bombeamento de água até aproximadamente 10 metros. Mas as minas, como começaram a ficar mais profundas, precisou de uma tecnologia para conseguir bombear essa água. Seja para remover ela do subsolo, né, daqueles lençóis freáticos que se tem, né? Ou seja, para levar água até os mineiros, os mineradores que ficavam, né, trabalhando. Tá? Aí tá, essa daqui teve um objetivo bem específico, que era bombear a água. Só que daí, em seguida, teve esse outro cara, que é o Thomas Newcomb, e ele trouxe de fato então uma outra máquina, tinha uma tecnologia muito semelhante, tá? Que é uma máquina a vapor também. Só que essa máquina ela já tinha uma transformação do calor para um movimento mecânico, e um movimento mecânico de objetos sólidos, né? Repara que se eu volto ali para o Thomas Savery, quando eu falo que ele trabalhava com o bombeamento da água, né? A gente está falando de uma máquina que converte a energia térmica em movimento de fluidos. Esse daqui ele vai trazer, então, conversão de energia térmica em movimento de sólidos. E onde que esse Thomas Newcomen, então, ele vai trazer essa máquina, então, nova, que vai ser super útil? Vai ser através do motor a vapor. E o motor a vapor, ele tem basicamente 4 etapas. Tá? O que acontece? A gente tem um processo de expansão do gás, a gente coloca um gás ali se expandindo, fazendo com que comece uma rotação. Essa já é a segunda parte. Então a gente tem um movimento de expansão que vai se retrair. Essa retração, por consequência, tem uma continuação na quantidade de movimento ali, vai fazer com que o negócio expanda novamente. E depois volta ao ciclo final, então repetindo o processo de ir e vir. E repare que a gente tem aqui, então, nesse desenho, ó, a gente tem de fato isso, que é a expansão e a contração do gás, quando ele fica azul e avermelhado aqui no GIF, tá? Acho que esse GIF talvez não tenha ficado dos melhores. Mas esse conceito dos processos, etapas, né, os passos que o motor vai tomar, a gente vai desenvolver um pouquinho melhor, tá? Mas olha só então, quais são os benefícios que pode trazer então o uso desses motores, né? Porque repara, eu trouxe só 3 aqui, mas tem vários benefícios que podem ser utilizados, né, quando a gente fala então nessas máquinas. A capacidade de força. Né? Quando a gente usa essas máquinas térmicas, essas grandes máquinas, desculpa, a gente usa de um outro princípio de pressão, que é o princípio de Pascal, e a gente consegue converter grandes volumes, né, de gás
em forças muito altas, ou vice-versa, dependendo do jeito que a gente controla as saídas de gás, as saídas e entradas de gás. Então, a capacidade de força que essas máquinas possuíam eram muito elevadas em comparação ao trabalho mecânico das pessoas, né? Porque muitas vezes, ou o trabalho animal também, né? Que eram colocados, eram feitos mecanismos com engrenagens para fazer esse trabalho. Agora não precisa mais. 2, a automação das redes de produção, né? Quando a gente cria grandes máquinas, a gente consegue automatizar o movimento delas, por mais que seja um movimento simples. Aqui começou a surgir grandes pesquisas na área de engrenagens e da engenharia mecânica, porque a gente converte um movimento simples, que é um movimento de vai e vem, né? Que é só o passo de expandir e retrair aquele gás, em movimentos mais complexos, como a movimentação de um braço mecânico, né, uma parafusadeira mecânica, uma coisa assim, a gente consegue dar funções mais específicas, né, fazendo uma certa programação em cima daquela máquina. Detalhe, né, não estou falando da programação, né, em Java, em Python, não estou falando dessa programação, estou falando da programação só mecânica mesmo, né, que é tu montar ali o sistema para ele se comportar do jeito que a gente quer, tá? E 3, a velocidade na produção. Até porque se essa máquina ela foi programada para fazer alguma coisa, ela vai fazer essa coisa, entre aspas, de forma perfeita, né? Se ela foi bem construída, se ela foi bem montada. Então a gente vai ter esse uso da máquina de forma perfeita, precisa. E se ela é precisa, ela é rápida. Né? Então a gente consegue aumentar a velocidade na produção. Tá? Isso daqui é o uso dos motores, né, principalmente olhando para a indústria. Tá? Então, ó, quais foram os avanços tecnológicos que acabaram surgindo então com esse desenvolvimento da máquina, né? Pensando no avanço principalmente para indústria, né? Então, olha só, teve ali máquinas têxteis. Lembrem, pessoal, que máquina têxtil, sempre que a gente fala do têxtil, é de tecidos, né? Ou seja, a fiação mecanizada vai aumentar, vai melhorar. E olha só, ela chegou a aumentar em 500 vezes, né? Então, olha a quantidade, a produção que começou a ter de tecido, uma produção monstruosa, né? Em seguida, a máquina a vapor, né? Bom, o que isso significa? Basicamente, a máquina a vapor, pessoal, eu botei ali máquina a vapor porque ela foi aprimorada, tá? Vai passar, então, quando tu desenvolve o primeiro protótipo de máquina, tu começa a desenvolver ela e entender quais são os parâmetros que estão atrapalhando ou facilitando o trabalho dessa máquina. Então, reparem que aqui começou também uma certa pesquisa para aumentar a eficiência. E como que isso aconteceu? Foi no momento que se substituiu o coque, que é uma pedra, é um tipo de pedra que ela serve como combustível também, foi substituída pelo carvão mineral. Tá? E isso vai aumentar a produtividade com menos combustível e ainda vai facilitar no terceiro ali, que é a fabricação de ferro. Porque o carvão, além dele queimar mais, ele libera mais calor, e isso vai ser um outro conceito que a gente vai dar uma olhada, né? Quanto que os materiais liberam de calor, quanto que eles aguentam ter de calor, né? Reduzindo o custo de produção de ferro, tá? Que é o ferro, no caso, o ferro gusa e o ferro forjado, tá? Em seguida, máquinas ferramentas. São aquelas máquinas que elas são programadas para, de fato, simplesmente apertar um parafusinho. Tá? Elas são máquinas feitas para apertar um parafuso, para encaixar um componentezinho, para montar uma coisinha. É um trabalho super mínimo, só que as máquinas conseguem fazer com precisão, uma precisão muito boa. Tá? Então, ó, repara ali, máquinas de torno, de corte. O que é uma máquina de torno? É uma máquina que ela faz os objetos girarem muito rápido, fazendo com que facilite para a gente conseguir produzir peças de precisão. Ou seja, começou a se produzir micros parafusos, começou a se produzir micros pecinhas, né? Tudo porque a gente tinha essa máquina de torno, que é uma máquina que facilita para a gente criar objetos minúsculos com precisão. Tá? Em seguida, o transporte, né? O transporte foi desenvolvido, a Maria Fumaça, a criação do trem, né? O desenvolvimento do trem surgiu aqui. Então, a partir do desenvolvimento do transporte, dessas máquinas sendo aplicadas nos trens, né? A gente vai ter, então, um aumento da exportação e da importação, tá? E lembrem, pessoal, um detalhe, tá? Isso daqui eu estou me baseando muito na Revolução Industrial na Europa. Então, o acesso a trens lá foi maior, de fato, na Europa e nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, a gente não teve tanto assim o desenvolvimento das ferrovias, mas teve bastante também. Não em comparação à Europa, que eu digo, tá, pessoal? E é isso aí.
Então tá, como é que aconteceu então essas aplicações? As aplicações das máquinas térmicas, elas começaram ali em aproximadamente 1760, tá? E isso foi muito implementado então na indústria, em vários setores da indústria, tanto do agro, quanto têxtil, quanto das forjas e tudo mais, tá? E isso, então, como teve um aumento de produção, né? Olha ali o têxtil, né? Foi 500 vezes mais produção. A tendência aqui é que tenha, então, um desenvolvimento do comércio e um barateio dos produtos, né? Lei da oferta e da demanda. Se eu tenho muito produto, a tendência é do preço baixar, tá? Então teve aí um certo desenvolvimento, sim, econômico, quando a gente olha para a parte mais comercial da Europa, tá? Aqui no Brasil também, só que no Brasil foi um pouquinho mais tarde, tá? O Brasil já pegou um pouquinho ali para 1800 para depois, tá? E daí sim, agora sim, né? Eu já falei da Revolução Industrial, mas agora sim, em comparação à Revolução Industrial, repara o seguinte: a Revolução Industrial começou em aproximadamente 1760, junto com a implementação das máquinas térmicas nas indústrias. E por que que isso aconteceu? Quando a gente colocou, a gente não, quando foi colocada as máquinas térmicas dentro das fábricas, das indústrias, começou a se perder a necessidade de mão de obra humana, né? Até porque era uma mão de obra cara, né, mais cara do que as máquinas, era uma mão de obra imperfeita, né, tinha muitos erros, é pouco qualificada, né, são pessoas que não vão ter ali uma formação específica para aquela coisa, para aquele desenvolvimento e tudo mais, né? Então, acaba-se que o desemprego vai aumentar drasticamente nesse momento, tá? Então, se o desemprego aumenta, o poder aquisitivo também vai diminuir, né? Então é uma relação direta, né? Aumenta o desemprego, diminui o poder aquisitivo. Ou seja, não adianta eu ter oferta e demanda, uma alta produção de produtos e produtos baratos, se a gente não tem emprego para consumir esses produtos, tá? Bom, em seguida, quais foram os efeitos, então, que acarretou, de fato, essa revolução industrial, né? Padrão de vida. Padrão de vida diminuiu drasticamente. Por quê? Aumentou o desemprego, aumenta a fome e nutrição, né? Aumenta, então, a necessidade de alimentos, né? A gente vai ter ali uma escassez do poder aquisitivo, que vai, né, vai trazer tudo isso daí, vai diminuir o padrão de vida, vai aumentar a fome e a desnutrição, vai diminuir a habitação, fazendo com que surjam vários moradores de rua. A alfabetização é uma coisa que começa não, né? Já era bem defasada a coisa, e aqui vai ficar mais defasada ainda, porque a gente vai ter pessoas, operários, que vão estar trabalhando em trabalhos mecânicos e que não exigem conhecimentos técnicos, por assim dizer, né? Um trabalho realmente mecânico ali. E, bom, vestuários, bem consumo, lembre, aumentou a quantidade de roupa? Sim. Diminuiu os preços? Sim. Só que a gente não consegue adquirir, né? Então, complica muito também. E aqui uma coisa interessante que eu encontrei também é que a filosofia, né, das mulheres e da vida familiar começou a mudar um pouco também. Porque quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos, que tem um sistema bem capitalista, né, de industrialização, a gente nota que até esse momento as mulheres elas estavam inseridas dentro dos empregos, né, e elas trabalhavam da mesma forma que os homens, né, só que começou a surgir uma certa segregação com aquela ideia de que a mulher é a dona de casa e os homens é que vão trabalhar. Tá? Então aqui a gente começa a perceber um pouquinho mais disso. Ambiente, percebam pessoal, acabou de iniciar a aplicação das máquinas térmicas. Ou seja, aqui não dá nem muito para culpar as pessoas, porque não se tinha muita consciência do que podia acarretar essas máquinas térmicas. Hoje a gente sabe que elas são extremamente nocivas, né? A queima do carvão é uma coisa horrível para o meio ambiente. Só que não se sabia disso, não se tinha essa noção, não sabia de aquecimento global, não tinha aquecimento global, né? Aquecimento global começou aqui. Então, aqui foi um momento em que também o ambiente começou a se degradar muito mais por causa das ações humanas. Tá? Condições de trabalho. Não existia CLT, não existia nada de direito trabalhista. Acho que o único direito que se tinha era o seguinte: é limite de 16 horas de trabalho. E eram 16 horas de trabalho. A pessoa, então, trabalhava o dia inteiro, chegava lá na cama, trocava de lugar, porque tinha alguém dormindo lá na cama da pessoa, trocava de lugar, tu dormia e a pessoa ia te substituir. É basicamente isso. Então, tu trabalhava, dormia, trabalhava, dormia. E esse que é o ciclo. Não tinha, então,
organização de trabalho, então era aquela coisa, existiam os patrões e tinha os funcionários. Hoje a gente ainda vê uma certa hierarquia, né? Funcionário, gerente, né? Gerente regional e chefe, CEO e por aí vai. Então a gente tem uma certa, né, um ranqueamento aqui dentro da organização do trabalho. Tá? E a gente tinha também, então, trabalho infantil, não tinha necessariamente uma maioridade aqui, então as crianças eram colocadas para trabalhar. E não só isso, mas a estrutura física das crianças era muito aproveitada. Eu boto entre aspas porque é uma coisa também estranha de falar, mas as crianças com aquelas mãozinhas pequenas, elas eram colocadas para fazer objetos de vidro. As crianças tinham que literalmente colocar a mão dentro do forno, né, levemente protegida, para poder fazer certos moldes de objetos de vidro, principalmente. E também as crianças eram colocadas para trabalhar junto com os técnicos que faziam os consertos das máquinas, pelo mesmo motivo. As mãozinhas pequenas faziam com que eles conseguiam colocar a mãozinha dentro da máquina nos lugares mais estreitos para poder mexer de fato. Tá? Bom, a gente vê então que não estou querendo também falar que é horrível, não tem que ter desenvolvimento tecnológico porque é ruim, porque só vai acarretar coisa ruim. Não, longe disso. A gente sabe que hoje o desenvolvimento das máquinas térmicas foi uma coisa maravilhosa, né? A gente teve um desenvolvimento científico, a sociedade se desenvolveu, mas precisou de um período de adaptação que foi um período bem pesado até para a humanidade, né, poder aproveitar aquilo ali. Aí bem, né? Ainda bem que isso não acontece hoje em dia, a não ser que. Ah, interessante. Bom, mas onde é que eu quero chegar aqui, né? A gente tem que ter uma certa consciência quando a gente faz o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento da tecnologia, porque a crença popular muitas vezes nos leva a acreditar que mais ciência vai me levar a mais tecnologia vai me levar a mais economia e mais economia vai levar a mais bem-estar social. Nem sempre é isso que vai acontecer. Tecnologia não é salvacionista, pessoal. A tecnologia não está aqui simplesmente para nos salvar de tudo. Tudo vai depender de como que ela é usada. E isso depende muito das pessoas de poder. O que são as pessoas de poder? Pode ser político, pode ser empresários que têm... Empresários, eu digo, tipo, dono da Coca-Cola, tá? Tô falando de empresário, tipo, dono da Apple, coisa assim. Não tô falando ali o tiozinho da esquina que tem a lojinha, tá? Mas tô falando dessas pessoas de poder que têm influência sobre os canais de comunicação e sobre a política também, né? Acabam tendo um certo poder, uma certa influência sobre a política, tá? E para isso, né, a gente tenta relativizar um pouco usando essa ideia do CTSA. Como que acontece a relação entre a ciência e a tecnologia e como que ela afeta a sociedade e o ambiente e vice-versa. Porque muitas vezes, né, é a sociedade que impõe uma certa utilidade para um objeto, nem sempre o objeto que dá, de fato, a utilidade para a sociedade. Tá? Então é aquela coisa, por exemplo, tá, eu tenho um carro, e para que serve o carro? O carro serve para eu me locomover de um ponto A até um ponto B. Eu vou de um lugar para outro. Agora, eu posso usar um carro para atropelar a pessoa? Posso, mas daí foi de ti, né? Então tudo depende de como que tu vai usufruir então dessa tecnologia, né? E por que a gente está vendo isso hoje, né? Tudo por causa desse Joseph Black, que esse cara aí foi o criador, então ele começou, é difícil de falar, né? Lembrem que historicamente sempre tem um monte de gente envolvida. Então eu estou mostrando o Joseph Black, por quê? Porque ele foi o que se mostrou mais. Provavelmente ele tinha aí um publicitário melhor para fazer a propaganda para ele. É alguma coisa do tipo. É a mesma coisa que eu falo do Newton. O que o Newton fez de fato, lembra? O Newton ele tinha feito de fato só a terceira lei, né? O resto tudo ele já tinha pego do Descartes, de quem mais? Do Aristóteles, né? Até o Platão já tinha falado coisas do tipo que o Newton já tinha falado. Então, esse Joseph Black aqui, pessoal, ele vai ser, então, o principal nome quando a gente fala da calorimetria. Ou seja, é o estudo ou as medidas de calor, tá? Então, pessoal, tá, mas aqui já vou entrar, então, na parte mais de conteúdo mesmo. Só que, pensando um pouco nessa discussãozinha, então, reparem, a gente falou, então, das máquinas térmicas, né? Ó, que eu vou querer que vocês façam isso. A gente falou, então, das máquinas térmicas, né? E tentei trazer um pouco dessa ideia de que as máquinas térmicas elas são boas, maravilhosas, ajudam a sociedade, tá? Mas elas foram colocadas nas indústrias de uma forma simplesmente abrupta que acabou prejudicando também
a sociedade no geral, né? Os proletários, né? As pessoas de mais baixa renda, as pessoas mais pobres, principalmente, que dependiam de empregos, empregos de base. Tá? Então, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso, sobre como que a tecnologia ela é colocada na sociedade e como que a sociedade se porta perante a isso. Será que é a tecnologia que vai influenciar a sociedade ou será que é a sociedade que influencia a tecnologia? E para isso, então, eu quero que vocês pensem o seguinte: assim como as máquinas térmicas na Revolução Industrial, pense em outra tecnologia que foi criada para beneficiar a sociedade, mas que traz ou pode trazer consequências pelo seu uso. Escreva sobre os pontos positivos e negativos dessa tecnologia para a sociedade e ou para os indivíduos que nela estão presentes. Tá? Então, eu quero que vocês pensem em alguma outra coisa. Teve gente já que me falou, por exemplo, se é assim, até o celular pode ser uma tecnologia ruim. Tudo bem. Vai de vocês, então, argumentar. Outra, os estudos sobre a fusão e fissão nuclear para o desenvolvimento energético. Muito legal. Hoje em dia a gente tem usinas nucleares sensacionais. Ainda poluem bastante, mas aí é outra discussão. Né? Só que olha só, antes da gente ter as usinas nucleares, o que veio? Explosão de Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, também foi um estudo sobre energia nuclear que tinha um objetivo para a sociedade e acabou sendo usado de um jeito maléfico. Tá? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, discutam entre si, escrevam aí num papelzinho para me entregar e eu vou adorar ler as respostas de vocês. Feito, pessoal? Espero que o dia seja sensacional para vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.